Meus amados e queridos irmãos, cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por estarmos de volta para mais uma aula de escola bíblica complementar. Esta aula que sempre tem um compromisso com a poderosa e inerrante Palavra de Deus. Semanalmente nós fazemos esta aula e a divulgamos tanto no YouTube como na Rádio Farol FM 90.1 aqui em Maceió e também na Rádio Web Capital. Essas duas rádios, elas divulgam o áudio desse nosso vídeo. Agradecemos a todos os que estão inscritos no nosso canal, no YouTube. Muito obrigado pelos mais de 22 mil inscritos no nosso canal. Agradecemos também o portal AD Alagoas, que é o portal oficial da nossa igreja aqui em Maceió, e que também toda semana divulga o nosso vídeo. Para você que ainda não é inscrito neste canal, eu recomendo que você se inscreva, deixe aí o seu like, que é muito importante, compartilhe esse vídeo e deixe também o seu comentário, que sempre colabora muito conosco. As nossas lições, elas são sempre comentadas em 10 tópicos que nós criamos, por isso que denominamos este canal de Escola Bíblica Complementar. Nós comentamos a lição de adultos, publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e nesse trimestre, especificamente, estamos comentando uma lição do pastor Elienay Cabral, que está tratando sobre relacionamento em família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Já estudamos sobre quando a família age por conta própria. Esse vídeo está aí na nossa playlist. A predileção dos pais por um dos filhos, uma problemática. Ciúme, o mal que prejudica a família, um outro problema. Ídolos na família, outro problema. Motim em família, também aí outro problema. E agora vamos estudar sobre pais zelosos e filhos rebeldes, lição número 6, para o dia 7 de maio de 2023. O nosso textual nos diz assim: Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 20. A verdade prática nos diz: o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. A nossa leitura bíblica em classe, meus queridos, se encontra no livro de Juízes, capítulo 13, versículos de 1 a 7, também versículo 24, e capítulo 14, versículos de 1 a 3, que vai contar a história do juiz de Israel chamado Sansão. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista era como de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: Eis que conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa imunda,
porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Versículo 24. Depois teve esta mulher um filho, e chamou o seu nome Sansão, e o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Aqui está o cumprimento da promessa. Agora vamos para Juízes 14. E desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Temos aí, então, o texto deste moço, prometido aos seus pais, sendo que a mãe dele era uma mulher estéril, mas nasceu este garoto chamado Sansão, e este se tornou juiz em Israel. O homem que tinha uma força descomunal, dada pelo Espírito Santo, e ele operava proezas, mas foi um filho e um servo de Deus que se desviou do caminho. Ele era nazireu, havia toda uma prescrição para o nazireado, era um israelita, e ele tanto transgrediu ali os requisitos para o nazireado, como ele também, como um israelita, se portou de forma inadequada quando tomou mulher dos filisteus. E o final lá de Sansão, quando ele tem um encontro com Dalila, é que Dalila termina descobrindo onde estava a força de Sansão, e Sansão de herói passa a palhaço, e vai lá para o templo, onde estavam os deuses dos filisteus, para alegrar o povo, já cego, e lá ele roga a Deus que Deus lhe dê força pela última vez, e ele então derruba o templo, e mais foram os que morreram na morte de Sansão do que todo o tempo que ele viveu. Muito bem, meus queridos, e dentro desse texto bíblico aqui, o comentarista vai fundamentar todo o seu comentário, Vai ter aqui na nossa lição uma introdução, depois vem o primeiro tópico falando sobre os pais de Sansão, depois o segundo tópico, o nascimento de Sansão e sua formação, e o terceiro tópico, nós temos a fraqueza de caráter de Sansão e, por fim, então, uma conclusão. É importante que você leia, tem muita coisa explicativa aqui, que corrobora o título da nossa lição. Eu elaborei, queridos, aqui 10 tópicos, como de costume, São 10 tópicos respeitando o título que está na lição. Eu elaborei 5 tópicos falando sobre pais e os outros 5 tópicos, falando sobre filhos, Já que o título, ele fica um pouco difícil da gente partir, Pais zelosos, filhos rebeldes, Na realidade, o comentarista trata que muitas vezes os pais são crentes, são pessoas dedicadas na obra de Deus, mas que eles não podem interferir, nem, vamos dizer, influenciar fatalmente o futuro dos seus filhos. A gente cria os filhos no caminho do Senhor, ensinando a palavra, levando à igreja, dando exemplo e pedindo a Deus que eles absorvam isso. Mas muitos, às vezes, não absorvem, não atentam para a palavra e se desviam. E muitos pais ficam com essa interrogação: onde foi que eu errei? Mas muitas vezes você cumpriu o seu papel, mas a gente não manda no destino das pessoas, principalmente quando esses filhos crescem. Então, queridos, eu quero, dentro desse título, Pais Zelosos e Filhos Rebeldes, trazer aqui uma palavra. Eu já falei em vídeos anteriores que nós estamos nos utilizando desta lição tão rica para o nosso culto de família. Aqui em Xanda Jaqueira 1, nós temos este culto todo primeiro domingo do mês.
E eu vou me utilizar desta lição para cada primeiro domingo do mês trabalhar um tema desse, não é, ali 1 hora com a igreja aproximadamente. Pais zelosos e filhos rebeldes, então é o título. E o primeiro tópico que eu coloquei aqui é pais desenvolvendo seus papéis. Eu quero ler aqui o tópico 2 e o subtópico 3, que tem aqui uma observação interessante. Bem no meio do comentário onde tem a formação de Sansão. Então aqui tem, na vida adulta, podemos ver que Sansão observava o protocolo do nazireado. Números 6, de 1 a 7, onde fala desse protocolo. Vindo a violá-lo progressivamente, mais tarde. Mas seus pais fizeram a parte deles, educando segundo a orientação divina recebida. Além disso, eles cumpriam os papéis esperados de pais para aquele contexto. Infelizmente, veremos que Sansão teve fraqueza de caráter e não honrou o voto de Nazireu para com o Senhor. Então, queridos, aqui mostra que os pais cumpriram seus papéis. E aqui, no primeiro tópico, eu quero desenvolver isso aqui, pais desenvolvendo seus papéis. Não é? Então, antes de nós reclamarmos, não é, por aquilo que nossos filhos estão passando, não é, muitas vezes afastados da casa do Senhor, muitas vezes rebeldes, muitas vezes desalinhados com os pais, a gente olhar para trás e ver se nós cumprimos o nosso papel. Em lições anteriores eu comentei que é muito importante que o pai cumpra o seu papel, que a mãe cumpra o seu papel e que os filhos cumpram o seu papel. E nós também comentamos que não adianta o homem, o pai, querer cumprir o papel da mãe, nem a mãe querer cumprir o papel do pai nesta inversão, nem pais quererem cumprir o papel dos filhos, nem filhos quererem cumprir o papel dos pais. É como nós falamos, isso nós estamos falando numa relação horizontal, mas nós sempre falamos numa relação também vertical, quando pessoas querem fazer aquilo que só Deus faz e pode fazer. E muitas vezes querendo que Deus venha fazer o que ele tem que fazer. Então, meus queridos, a palavra, ela apresenta, não vou ficar aqui fazendo um comentário longo, né? Mas a palavra apresenta qual é o seu papel, marido, qual é o seu papel, esposa, e qual é o seu papel, filho e filha. Se nós nos ocuparmos em fazermos bem o nosso papel, irmãos, eu creio que tudo vai dar certo no futuro. Agora, nós temos homens que não estão cumprindo o seu papel, mulheres que não estão cumprindo o seu papel, filhos que não estão cumprindo o seu papel, ou um tentando cumprir o papel do outro, menos cumprir o seu próprio papel. Então, quando os pais desenvolvem os seus papéis, né, muito provavelmente, né, você vai ter um filho alinhado com a palavra de Deus e tudo mais. Bom, esse filho pode se desalinhar, pastor, esse filho pode se desviar, né? Poder pode, não deve, né? Mas pode se desviar, mesmo você tendo cumprido o seu papel. Mas coisa boa, meu amado irmão, minha amada irmã, é você ter uma consciência tranquila que você cumpriu o seu papel. Isto é que é importante. Alguém disse assim, que se todas as pessoas varrerem à frente da sua casa, a rua fica limpa. Então, às vezes, a gente fica muito preocupado com a rua toda, mas varra à frente da sua casa, ali até o meio, né? O de lá varre até o meio, e se cada um varrer à frente da sua casa, a rua vai ficar limpa. Então, pais desenvolvendo os seus papéis. Segundo lugar, eu anotei aqui, pais amando e educando. Né? O famoso escritor aí, Samitiba, né? Ele dizia, tinha um livro, um clássico, né? Um best-seller, né? Quem ama, educa. Então, pais amando e educando. Porque tem gente que pensa que está amando, mas não educa. Né? Eu estou colocando aqui, mas quero que você entenda que quando a gente ama verdadeiramente, a gente educa. Um amor que não educa
é um amor defeituoso, que na realidade não é o verdadeiro amor. Então, eu coloquei aqui quase que sendo redundante, pais amando e educando. Tópico 2 e subtópico 3, vamos ver também este comentário interessante, bem no comecinho, nesse subtópico que fala da formação de Sansão. Pela citação da trajetória de fé de seus pais, podemos inferir ou deduzir ou concluir que Manoá e sua esposa criaram Sansão de acordo com as orientações recebidas pelo anjo do Senhor. Então, conforme as orientações que eles receberam, eles foram então educando Sansão. Então, meus queridos, eu gostaria de parar um pouco nesse tópico para dizer que muitas vezes os pais gostam tanto dos filhos, né? E amam, entre aspas, tanto os filhos que estragam, né? Nós precisamos ter muito cuidado, porque, como dizia Shakespeare, né, ele tinha uma frase interessante que ele dizia que o amor tem uma certa dose de crueldade. Às vezes os pais dizem que amam os filhos, mas não querem corrigir seus filhos. E por que não querem corrigir seus filhos? Porque acham dolorido e tem dó do filho, não é? E passa a mão, filho muitas vezes errado, tá, irmãos? Filho muitas vezes errado e os pais apoiando, filho aprontando na igreja, e quando os obreiros corrigem o filho, os pais ficam, não é, com a cara feia e dizem que vão mudar de congregação porque o filho foi constrangido e coisa e tal, e a gente precisa ter cuidado para não estar criando um monstrinho. Né? Cuidado para você não estar criando um monstrinho. Quem ama, educa. Quem ama, cuida. Quem ama, disciplina. Parece que a gente quer ser melhor do que Deus, porque a Bíblia diz que Deus corrige a quem ama, disciplina, né, aquele que ele toma por filho, ou o inverso, né, disciplina o que ama, corrige aquele que ele tem por filho. Então, o amor de Deus é um amor que nos corrige, um amor que muitas vezes nos faz sofrer, né? Agora, um sofrimento, irmãos, com um propósito, né, de você melhorar. Então, às vezes, o pai e a mãe se negam a educar ao filho, porque acha que educando esse filho vai estar colocando o filho no caminho do sofrimento. Não é? Não. O que a gente quer é o bem-estar. Se pai e mãe não ensinarem como deve ensinar, fique tranquilo que Dona Vida vai ensinar, e com toda a paciência. Então, às vezes, tem filhos que estão sofrendo no mundo, né, porque foram mal educados pelos filhos sob a égide de que eram tão amados que os pais nem corrigiam. E por falta de correção, né, muitas vezes o filho se perde. Então eu coloco aqui pais amando e educando, ou poderíamos colocar pais amando, mas também educando, né? Para que você não seja um pai zeloso e amanhã o seu filho, um filho rebelde. Ah, pastor, mas o meu filho eu amava, eu corrigia, eu educava e ele se tornou rebelde. Descanse no Senhor, porque você cumpriu o seu papel. Nós vamos estar sempre retornando, independentemente do resultado, se nós cumprimos o nosso papel. Esta é a grande questão. Terceiro tópico, pais influenciando pelo exemplo. Esse talvez seja o ápice do comentário, né? Pais influenciando pelo exemplo. Tópico 2 e ali o subtópico 2. Vamos ver aqui. Nos diz assim: podemos inferir que Manoá e sua esposa tinham uma vida conjugal de confiança e profunda piedade. A esposa de Manoá compartilhou diretamente com ele a respeito do anjo, havia diálogo, né? Manoá orou insistentemente pedindo orientação de como criar a criança, olha que coisa interessante. Os dois estavam juntos e contemplaram a visão do anjo subindo em meio às chamas do altar. Nesse aspecto, podemos perceber que o relacionamento entre esposo e esposa
tem impacto direto na formação dos filhos, sem nenhuma dúvida. Certamente, Sansão cresceu em um lar cuja relação baseava-se em amor, comunhão e piedade a Deus. Meus queridos irmãos, falar de exemplo, né? Eu passei 30 anos numa instituição, o Exército Brasileiro, agradeço a Deus por este tempo, e lá tinham alguns adágios, né, que diziam assim, que o guia é o espelho da tropa, né? Também lá tinha um adágio que dizia assim, que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Ainda hoje eu estava participando, né, da apresentação de uma posse de um obreiro aqui em uma congregação da nossa capital. Ele estava assumindo a congregação para dirigir e eu dei uma palavra para ele. Falei, olha, uma das coisas, né, seja um exemplo para a sua congregação. Não peça que a congregação faça uma coisa que você não faz. Se você vai orientar a igreja a ofertar, você deve ofertar também. E assim são os pais. O que tem de pai e mãe dando mau exemplo dentro de casa, mentindo, brigando um com o outro, não é? Traindo e etc. E os filhos vendo. E amanhã eles querem que esses filhos sejam uma bênção. Ora, meus queridos, nossos filhos não estão ouvindo muito o que a gente fala. Eles estão vendo a gente. Uma criança que está num lar, vendo o pai chamando palavrão com a mãe, o pai agredindo a mãe fisicamente ou com palavras, né? O pai desprezando a mãe, o pai com um amante fora, uma mãe desprezando, né? Sua mãe desprezando seu pai, desrespeitando seu pai. Tem crianças que ficam trancadas no quarto, porque não aguentam mais ver pai e mãe brigando. Não há nada que desmorone mais a vida emocional de uma criança do que ver pais em conflito, em briga, em atrito. Porque você pode olhar para sua esposa como alguém que você encontrou depois de anos, casou, não está dando certo, eu vou deixar para lá, não é? Mas o filho olha para o pai como um herói e para a mãe como uma heroína. Sempre que eu apresento uma criança na igreja, eu digo à mãe dessa criança, eu digo, olha, minha irmã, o maior e o melhor presente que a senhora pode dar ao seu filho é amar o pai dele. E digo para o pai, olha, pai, o melhor presente que você pode dar ao seu filho é amar a mãe do seu filho. Veja quando uma criança vê o pai abraçando a mãe, colocando a mãe no colo, beijando, fazendo carinho. O olhinho das crianças chega a brilha, irmão. Agora, quando uma criança vê o pai e a mãe se degladiando dentro de casa, brigando, dizendo palavrão, agressão física, agressão por palavras, né? A criança fica, irmão, assim, louca, porque não sabe, não é, para onde correr. O herói e a sua heroína estão brigando. Então, meus queridos, os pais influenciam muitíssimo os filhos pelo exemplo. Né? Que os nossos filhos guardem de nós este legado, um bom exemplo. Né? Não é pai e mãe dando péssimo exemplo em casa e exigindo educação, exigindo que o filho não seja rebelde, exigindo que o filho vá para a igreja. Ora, se o filho está vendo dentro de casa que você não é crente, como você vai chamar seu filho para a igreja? Se ele sabe que você é um hipócrita, né? Na igreja, você é uma coisa, glória a Deus, aleluia, leva a Bíblia, paletó, gravata, a mãe também, um vestido bonito, tudo direitinho. Mas em casa, né, a imagem que se tem na igreja não corresponde à imagem que está em casa. Então, meus queridos, se nós queremos cumprir o nosso papel, né, e lutarmos para que os nossos filhos não sejam filhos rebeldes, está aqui um conselho: seja um exemplo para o seu filho, seja um exemplo para a sua filha. Você, pai, pode consultar a sua filha, coloca ela no colo e pergunte: minha filha, quando você casar, você quer que o seu esposo seja igual ao papai? Se ela baixar a cabeça e ficar calada, muito possivelmente ela não quer. Mas se ela quiser, ela vai dizer: ô papai, que coisa maravilhosa se o meu esposo fosse como o senhor é com a mamãe.
Que coisa linda, né, irmãos? Então, pais influenciando pelo exemplo, né? Já lemos aqui, né? Tópico 2 e subtópico 2. Muito bem. Vamos então para o nosso quarto tópico, pais orientando pela palavra. Já vamos aqui no quarto ponto de atribuições dos pais, orientando pela palavra. Irmãos, estamos vivendo um tempo de analfabetismo bíblico e teológico, de ignorância em relação à palavra de Deus. Aquela palavra que o Senhor falou através do profeta Oséias: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Nunca esta palavra foi tão real como hoje. Estamos vivendo um tempo de ignorância bíblica. Pessoas que não têm conhecimento da Bíblia, não lê Bíblia, não se interessa pela Bíblia, né? Quando a Bíblia está rica de orientações. Você quer que seu filho tenha um grande futuro, que o seu lar tenha um grande futuro, né? Que esta casa passe a dar acesso à palavra de Deus. Não é deixar uma Bíblia lá no centro, na estante, aberta no Salmo 91. O diabo passa todo dia e lê o Salmo 91, porque ele não tem medo de Salmo 91. Não é? O diabo tem medo de um crente cheio do Espírito Santo, ou de um crente que guarda aquela palavra. Mas o que tem de gente ímpia, que tem uma Bíblia em casa aberta, no Salmo 91, no Salmo 23, isso não espanta nada, né? Muito pelo contrário, atrai muita poeira, né? Então, pais orientando pela palavra. No plano de aula, tem uma introdução, e aqui nos diz assim, dentro dessa introdução: ao longo desta aula, vamos compreender que a nossa fidelidade a Deus, ainda que seja valiosa como exemplo aos nossos filhos, não é hereditária e nem compulsória. Como pais, temos a responsabilidade de semear a palavra do Senhor, ensinando aos nossos filhos no caminho que se deve andar. E eu quero abrir aqui um parêntese e fazer um pedido a você que é pai. Pelo amor de Deus, se você não frequenta a escola dominical, não gosta de escola dominical, acha que não precisa, leve o seu filho, né? Porque ele precisa ouvir a palavra, né? Se você não gosta de ir, vá pelo seu filho. Vá pelo seu filho para você não chorar amanhã no gabinete pastoral, né, que o seu filho está rebelde, que o seu filho não quer nada com a igreja e tal. Olha, nós temos irmãs que não ganham um centavo na igreja. Um monte de criança, que criança dá trabalho, que não é fácil, né? Aquelas irmãzinhas estão lá, meu querido, dispostas a ensinar a palavra ao seu filho. Não cometa esse crime de não levar o seu filho à escola bíblica dominical. E o ideal é que você leve ele e fique na escola. Nunca pensei de viver esses dias onde pai leva o filho para a escola dominical e volta para casa para dormir. Isso é imoral. A criança sabe que você está em casa. Então, isso aí, nós comentamos aqui, né? Pai cumprindo o seu papel. Então, cumpra o seu papel. Vá à igreja, varão, você que é o cabeça do lar, né? Sua esposa está olhando para você. Seus filhos estão olhando para você. Mãe, vá à escola dominical. Seu marido também está olhando para você. Seus filhos estão olhando para você. Sua família, meu querido, está olhando para você. Cumpra o seu papel. Não, meu filho não frequentava a escola dominical, não queria, mas eu estava lá. Ele não foi porque não quis. Mas ele vendo o seu exemplo, eu creio que ele vai, né, para a escola dominical aprender a palavra de Deus. Tópico 1 e subtópico 3, vamos ver aqui também uma outra observação. O anjo do Senhor deu orientações bem precisas a respeito da criança que iria nascer. Isso é a palavra de Deus. Isso porque Sansão seria um nazireu desde o ventre materno, ou seja, ele seria um homem separado e consagrado para cumprir um desígnio de Deus. Cabia aos seus pais ensiná-lo e orientá-lo
quanto aos requisitos do nazireado. Foram os pais que receberam essas regras, essas instruções, e deveriam passar para a criança, ensinar: olha, meu filho, você não vai poder cortar o cabelo, você é nazireu, você não vai poder tomar vinho, nem chupar uva, você não pode, nem entrar em vinha, você não pode se aproximar de animal morto. Havia, irmãos, um conjunto de regras para que ele não quebrasse o nazireado. Quando ele cresceu, que se sentiu autônomo, ele quebrou, mas os pais, pelo contexto, por inferência, nós vamos ver que os pais cumpriram seu papel. Então, o que aconteceu com Sansão, Sansão nunca vai poder olhar para trás e dizer: a culpa foi de papai e a culpa foi de mamãe. A culpa foi dele, que, conhecendo o caminho, optou então pelo erro. Então, meus queridos, pais orientando os filhos pela palavra. Não tenha dúvida que na palavra tem tudo o que o senhor precisa, o que a senhora precisa, e o que os seus filhinhos precisam, e o que a família precisa. Ok. Quinto lugar, nós vamos falar aqui então o último tópico sobre os pais. Pais desafiando seus contextos. Pais desafiando os seus contextos. Pastor Walter, o senhor quer falar com isso? Vamos lá no plano de aula, no setor motivação. Lá tem uma observação que diz assim: como se equilibrar entre a missão divina de criar filhos nos caminhos de Deus e o excesso de informações, desafios culturais, diferentes perspectivas de educação e tudo mais que influencia na formação ética dos nossos filhos. Como não desanimar diante da imprevisibilidade de nosso empenho e esforços na criação deles? O nosso saudoso pastor José Neco, José Antônio dos Santos, ele tinha uma frase muito interessante. Ele dizia: olha, meu irmão, dê o que você tem, faça o que você pode e o que você sabe. Tranquilize seu coração, que Deus não vai cobrar nada além disso aí. Então, meu irmão, você vai fazer até onde pode, né? Eu quero dizer que, ao final desta lição, a gente tem que estar com a consciência tranquila de que cumprimos o nosso papel. Agora, se há um déficit nesse cumprimento do papel, se eu não estou cumprindo o papel plenamente, se eu estou cumprindo o papel pela metade, qual é o objetivo da lição? Corrigir o nosso procedimento, para que amanhã a gente não fique com uma consciência pesando, caso um dos nossos filhos ou os nossos filhos se afastem do caminho do Senhor. Na nossa introdução mesmo da lição, tem também uma pequena orientação. A história da família de Sansão se dá num contexto de pressão social. Era o tempo dos juízes. Um contexto de pressão social, escassez e sofrimento impostos pelos filisteus sobre os israelitas, por volta do século 11 a.C. O filho de Manoá nasceu por um desígnio de Deus no tempo dos juízes, sendo o 12º juiz. Eu não entendi bem, irmãos, quero aqui até colocar, né? Porque algumas vezes o comentarista colocou último juiz, né? Porque a gente sempre considerou o último juiz Samuel. Depois dele veio um rei, né? Mas naquela temporada ali de juízes, né? Ele ali foi o último. Samuel já entra ali no primeiro livro de Samuel, mas o último juiz de Israel foi Samuel, né? Então, mas Sansão é o 12º juiz. Muito bem, todo um contexto que nós já conhecemos, onde o resumo do livro de Juízes, a gente pode dizer que era: e não havia rei em Israel, e cada um fazia como bem entendia. Um tempo de muita idolatria, um tempo de muita opressão, mas também de muito livramento de Deus, e quando o povo estava numa boa, voltava a pecar, e quando pecava, Deus permitia que um daqueles reinos viesse sobre eles e oprimisse. Quando eles estavam no fundo do poço, clamavam ao Senhor,
Deus levantava um libertador e ficava esse gráfico ascendente e descendente o tempo inteiro. Ok, vamos lá. Tópico 1 e subtópico 1, não é? Diz aqui, era um contexto em que o povo vivia na prática do pecado, onde poucas famílias temiam a Deus e procuravam guardar seus mandamentos. Entretanto, havia um casal fiel ao Eterno que recebeu uma visita do anjo do Senhor. Bom, irmãos, vamos tentar responder a este tópico. Pais desafiando ou sendo desafiado, acho que fica melhor. Pais sendo desafiados pelos seus contextos. O que eu quero dizer aqui, e o comentarista traz na lição, é que nós, enquanto ensinamos um tempo os nossos filhos em casa, eles vivem um tempo muito maior na escola, na TV, na internet, com amigos e tudo, e vendo um contexto totalmente diferente. A gente remando numa direção, querendo obedecer a palavra de Deus, e o mundo vindo como um avalanche. Como vencer? O que fazer? Eu diria, faça o que você pode, dê o que você tem e faça o que você sabe e coloque tudo isso nas mãos do Senhor. Aí eu vou fazer como o Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que você não se apresente diante de Deus como devedor. Ah, não, Deus, por que você não fez isso? Ah, Senhor, não é? Então vamos tentar fazer, irmãos, o nosso melhor para que a gente não responda em responsabilidade, né, pelo desvio e pela rebeldia dos nossos filhos. Ok, vamos então caminhar agora para o nosso sexto tópico. Nosso sexto tópico nos diz, filhos cumprindo seus papéis. Poderia ter colocado até esse tópico juntinho lá com o primeiro, né, que fala pais desenvolvendo seus papéis. É importante? É. Mas também filhos cumprindo seus papéis. Papai cumpriu seu papel, mamãe cumpriu seu papel, e os filhinhos não cumpriram seu papel, vai ter problema também no final. Veja que o texto áureo, que é um texto de Colossenses 3:20, diz, vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. E lá em Efésios está dizendo que os filhos, né, honrem o pai e a mãe, honrem os seus pais, porque este é o primeiro mandamento com promessa, e que fazendo isto, eles vão se dar bem e vão viver muito tempo sobre a terra. Ora, alguém quer prosperar, quer se dar bem, quer viver muito tempo sobre a terra, qual a receita, qual a vitamina? A vitamina é honra papai e honra mamãe. Os filhos fazendo também o seu dever de casa, o seu papel, eu creio que a bênção de Deus estará nesta casa. Pai cumpre o seu papel, mãe cumpre o seu papel e os filhos cumprem o seu papel. O futuro, meus irmãos, certamente é um futuro de felicidade. Eu, certa ocasião, presenciei uma pessoa que não tinha uma vida, não é, uma vida moral muito boa, né? Era uma vida desequilibrada. E esta pessoa estava querendo corrigir, né, uns parentes nossos. E nós dissemos para esta pessoa, nós dissemos, olha, se você cuidar da sua vida, você já vai estar fazendo um grande favor. Então, não cuida da vida dela e quer cuidar da vida dos outros. Então, a receita de Paulo é examine-se o homem a si mesmo, ou seja, cuide da sua vida, que o Senhor cuida dos outros, né? Ou eu cuido da minha vida e você cuida da sua vida. O que é isso? Cada um desenvolveu o seu papel. Aí eu não cuido da minha vida e fico tentando cuidar da sua vida, né? Então, é bastante problemático. Filhos cumprindo, então, seus papéis, assim como os pais estão cumprindo seus papéis. Um outro tópico interessante, o sétimo que eu anotei, coloquei, filhos desafiando o que foi ensinado. Isso existe? Existe, né?
você ensina, ensina. Eu tinha um professor de filosofia que dizia: cada cabeça é um mundo, e um mundo de problemas, né? Então, cada pessoa pensa de um jeito, sente de um jeito. Eu tenho 3 filhos, não tenho nenhum filho igual ao outro, né? Todos são diferentes, né? E muitas vezes esses filhos desafiam o que foi ensinado, o que é bastante problemático, porque ele não tem a metade da estrada que você tem e está questionando o que você está ensinando, mas tudo bem, ele é uma pessoa, ele tem lá os seus questionamentos, suas dúvidas, né? A sua maneira de pensar. Então, filhos desafiando o que foi ensinado. Nós estamos vendo muito isso hoje. Primeiro tópico e o subtópico 3, eu peguei só uma fatia, né? Então, nós vamos ver aqui, bem no finalzinho, diz assim: há pais zelosos que ensinam seus filhos no caminho em que devem andar. Mas, infelizmente, algumas vezes os filhos escolhem o caminho oposto. Por isso, a partir de uma certa idade, a responsabilidade diante de Deus é individual, né? Então, queridos, está aqui, né, uma observação muito interessante, né? O filho começa a questionar o que foi ensinado, ele não crê, ele acha que é de outro jeito. Bom, o tempo é senhor da razão, né? E você, né, o filho atingiu uma determinada idade, eles escolhem o seu caminho, agora entendendo que qualquer prejuízo, quem vai pagar a conta é ele. Não adianta eu querer pagar a conta do meu filho, porque a salvação, esta relação com Deus, ela é individual. Óbvio que enquanto o seu filho é uma criancinha, né, que ainda não tem um senso de decisão, de responsabilidade, você responde por ele, né? Existe esse tempo, mas chega um tempo que o seu filho já é maior, o seu filho já entende, já é responsável, né, pelo seu próprio nariz, né? Então, ele vai dar conta da sua vida. E a senhora e o senhor vai dar conta da sua vida. Muito bem. Tópico 2 e subtópico 3 tem outra observação. Muito bem. Em relação a Sansão, está dizendo aqui: ele afrontou os conselhos de seus pais para se envolver com uma mulher estrangeira. Deixou-se dominar pelas paixões carnais e passageiras. Os pais de Sansão não concordaram que ele fosse se envolver com mulheres estranhas, mas ele disse: eu sou dono do meu próprio nariz e eu vou, não é, entrar de cara lá. E realmente entrou de cara e quebrou a cara. Isso aqui é triste. Terceiro tópico e subtópico 3 também. Vamos ver outra coisa interessante. Não, esse foi o que eu li. Tópico 3 e subtópico 3. Eu queria ler o 2, tópico 2 e subtópico 3. Muito bem, aqui vai dizer, né, repetindo: por isso, a partir de uma certa idade, a responsabilidade diante de Deus é individual. Muito bem, já tinha lido isso aqui. Auxílio da vida cristã tem também outra observação interessante, que diz assim: por ter visto um ou mais desses sinais de advertência, né, que aqui é a questão, não se apavore, a colheita ainda não se perdeu. Então, por ter visto um ou mais desses sinais de advertência, não conclua que seu filho está perdido. Claro, quando os filhos entram na adolescência e na juventude, é muito normal se esforçarem para estabelecer a própria identidade. Por isso, tanto questionamento. E questionar a identidade que receberam de você. É normal os adolescentes serem influenciados pelo meio e pelos amigos. E pelo fato de seus corpos estarem crescendo e mudando, a maioria é acometida por preguiça. Até os melhores filhos podem ficar mal-humorados e debochados de vez em quando. Mais embaixo, muitos jovens, criados em lares cristãos, acabam questionando a fé. Olha aí. Eles desejam saber se são cristãos porque o cristianismo
é a verdade ou por padrão familiar. E mais embaixo diz, a salvação tem de ser confirmada no coração de cada indivíduo. Ela não é transferida meramente por laços de família. Então, meus queridos, esses filhos muitas vezes desafiam aquilo que foi ensinado. Às vezes pela sua idade, né? Nós vimos aqui uma idade de questionamento, de reafirmação de identidade e uma série de coisas, né? Mas isto aqui é um alerta, é um perigo. Filhos desafiarem o que foi ensinado. O filho sábio vai dizer assim, meu pai já viveu mais do que eu, meu pai tem mais conhecimento do que eu, e eu vou aproveitar a experiência de papai e de mamãe e vou obedecer. E um filho que obedece e que honra pai e mãe só pode ter um futuro de felicidade. Oitavo e antepenúltimo lugar. Filhos que subestimam o pecado. Há pessoas subestimando o pecado? Há pais que subestimam, há mães que subestimam e há filhos que subestimam o pecado. Considera o pecado como se fosse algo sem importância, algo que não vai afetá-los, né? E desconsideram, desrespeitam, vamos dizer, né? O pecado. E daqui a pouco o pecado está dominando. Por isso, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, vamos ver aqui o terceiro tópico. Subtópicos 1 e 2, que diz aqui, Sansão subestimou o poder do inimigo, ou o poder do pecado. Sansão subestimou. Sansão sabia da unção que estava sobre a sua vida para vencer seus inimigos. Certa feita, ele foi cercado por mais de 1000 soldados filisteus armados, mas Sansão os matou com uma queixada de jumento. Olha só, entre muitas proezas, ele encontrou um leão nas vinhas de Tímina, o qual rasgou como quem rasga um cabrito. Foi outro feito de Sansão, né? O Espírito do Senhor veio sobre o juiz de Israel para matar este leão. Sansão foi acostumando-se com a vitória sobre os inimigos, até que mais tarde ele seria vítima dessa subestimação. Por isso que Pedro vai dizer, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Infelizmente, muitos filhos subestimam as circunstâncias que rondam suas vidas e ignoram a experiência dos pais. Então, eu gostaria de colocar esta palavra aqui, o subestimar, como você desconsiderar. Alguém olha para o pecado e diz, o pecado não é nada. Eu que sou dono da minha vida, eu saio e volto quando eu quiser. E muitas vezes o final é um final de tristeza, como foi um final de tristeza para Sansão. Aqui eu estou falando de subestimar. No 9º tópico, eu coloco filhos que brincam com o pecado. É outra coisa. Você alerta, eles ouvem a palavra na igreja, os líderes de mocidade alertam e ele fica brincando, rindo, fazendo piada, não é? E daqui a pouco está enlaçado pelo pecado. Veja o terceiro tópico e o subtópico 3, que vai dizer assim, ele entrou num terreno perigoso, Sansão, brincando com a coisa santa. Ele obteve uma ideia falsa do poder de Deus. Iludido, pensava que poderia viver de qualquer maneira, pois estava certo de que o poder divino não lhe faltaria. Mas já estava acostumado a matar, né? Quando buscava a força, encontrava, até que chegou o dia que ele não percebeu que o Espírito Santo havia saído dele. Quando ele buscou a força, não encontrou mais. E de herói passou a palhaço no meio dos filisteus. Muito triste isso aí. Muito bem. Geralmente quem brinca com as coisas espirituais
também passa a brincar com o pecado. Quem brinca com as coisas espirituais também passa a brincar com o pecado. Vovozinha dizia, cuidado para não cutucar cobra com vara curta, né? E, às vezes, o final é aí uma tragédia como Sansão, que brincou com o pecado. E, em último lugar, meus queridos, para o nosso vídeo também não ficar muito extenso, filhos respondendo em responsabilidade, né? Então, muitas vezes, papai e mamãe entram na frente para que o filho não assuma responsabilidades, pais superprotetores que nem dão responsabilidade aos seus filhos para que aquela criancinha não fique triste, não chore e tudo mais. E às vezes nós estamos envenenando os nossos filhos, né? Os filhos precisam aprender desde pequeno, né, que suas atitudes vão gerar consequências e que eles vão assumir as consequências. Chega esse negócio de pai estar assumindo consequência de filho, né? Cada um responda pelos seus erros. Isso é educação, né? Tópico 3 e subtópico 3, vamos ver lá no finalzinho. Diz assim, os pais devem fazer o que se espera que eles façam. Esta é a nossa preocupação. Educar os filhos no caminho do Senhor. Não é ensinar o caminho, é ensinar a criança no caminho. Você também está com ele. Entretanto, saiba que as escolhas de seus filhos serão de inteira responsabilidade deles, quer para justificá-los, quer para condená-los. Claro que essa responsabilidade é por alguém que já responde em responsabilidade. Não é um bebê, não é uma criancinha, né, irmãos? Enquanto ele é bebê, ele é criancinha, você tem que ter o domínio, as chaves da casa estão em suas mãos. Pai, você é o cabeça do lar. Mãe, a senhora é a auxiliadora do seu marido, não é? E a dona da casa. Então, minha querida, não é? Cuide para que o seu filho, não é, seja educado nos caminhos do Senhor, aprendendo a responder em responsabilidade. Ele precisa entender que as suas atitudes geram consequências e que essas consequências cobram um preço, né? Então, meus queridos, está aí esses 10 tópicos que eu espero ter ajudado você a ampliar a visão da nossa lição. Este é o nosso propósito, não é? Escola Bíblica Complementar. Complementar o seu estudo, complementar o seu aprendizado. Se você não é inscrito no canal ainda, não perca a oportunidade, se inscreva. Os irmãos que recebem nossos vídeos pelo WhatsApp, eu quero recomendar, procure como se inscrever. Eu não vou ficar mandando aos vídeos, porque está aumentando, né? Eu quero fazer uma correção, eu disse no início 22 mil inscritos, mas são 20 mil inscritos no canal. Nós temos muita gente para atender. Eu estou me esforçando, estou mandando em listas de transmissão e tudo, mas você que já conhece o canal, vai lá no YouTube, se inscreve e, independentemente de eu mandar para você o vídeo, você já recebe. E também ajuda o nosso canal. Eu sei de pessoas que recebem o nosso vídeo, repassam no grupo dos seus obreiros, né? Muito obrigado. Mas dê essa orientação para que eles se inscrevam, porque eles vão estar ajudando o canal e eles vão ficar independentes, né? Não vão precisar que alguém encaminhe para eles o vídeo. Tá bom, meus queridos? Deus vos abençoe. Até a nossa próxima aula, se Deus assim o permitir.